ressuscitou. Mas ressuscitou, digno é o Senhor. Mas ressuscitou, digno é o Senhor. Amém. Aleluia, Senhor. O Senhor é digno, és tua única razão. E nesse momento eu convido você a ter um momento de ofertório. Você pode trazer o seu dízimo, sua oferta, fruto de águas. Trazem para nós. Adoremos ao Senhor dizendo que Ele é digno de todo louvor e toda glória. Toda honra és tu, Senhor. Vamos celebrar com palmas nesse momento. Vamos cantar dizendo és tu. És tu, única razão da minha adoração. És tu, única esperança que anelo ter. Confio em ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração. Com meu canto te louvarei. Diga ao Senhor essa manhã, vai! Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvaremos, Senhor, para todo sempre. Te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança, Senhor. Confio em ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração. Te adoraremos, Senhor, para todo sempre. Cante! Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvarei, Senhor, para todo sempre, Senhor, por toda a eternidade. O Senhor é Deus, está entronado sobre o seu trono, Pai. Seja louvado nessa manhã, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvo. Cante com o coração e diga: em todo tempo te adorarei. Diga mais uma vez: em todo tempo. Vamos cantar. Em todo tempo te louvarei. Te louvaremos, Senhor, em todo tempo. Em todo tempo te adorarei. Eduardo, Ramos Palato, adore ao Senhor. Te louvaremos, Senhor.
e sempre. Aleluias. Enquanto isso, então vamos continuar. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei. Vamos louvar nosso Senhor, né? Aí, pastor. Aleluia. Amém. A banda tá. Você que é nosso visitante, fica de pé mais um pouquinho. Queremos conhecê-lo, queremos saber quem você é. Nós temos nossos dois visitantes aqui, vamos recebê-los em nome de Jesus. Sejam recebidos. É um prazer tê-los conosco aqui. Meus irmãos, nós vamos estar orando pelos nossos dízimos e ofertas, vamos orar pelos nossos aniversariantes também. 10/9, começando hoje, Isabelle Cristina da Silva Luz, Sara Correia de Oliveira, Lucas Anacleto Oliveira dos Santos. Dia 11, Felipe de Moraes Tomás. Dia 12, Vanessa Nayara Fernandes Brito. Dia 13, Abner da Silva Pani. Dia 14/9, Vinícius de Oliveira do Desterro. E dia 15/9, Jocely Cordeiro Vanderroski. Vamos estar orando pelos nossos aniversariantes, vamos orar pelos nossos dízimos e ofertas também. Nós temos um pedido de oração aqui, antes que eu me esqueça. Orar pelo um amigo em Cristo chamado Wagner Caputo, que continua internado no CTI. Isso foi pedido. Vamos estar fazendo essas orações nesse momento. Feche seus olhos. Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te louvamos pelo bom cuidado do Senhor. Nós louvamos o teu nome pelo seu sustento. Te agradecemos por esses dízimos e ofertas, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos sustenta e cuida de nós, Pai. Te louvamos, ó Deus, porque nós podemos cooperar, ó Pai, glorificando e adorando o seu nome através desse momento. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós te agradecemos pelos nossos aniversariantes, ó Deus, e rogamos as mais ricas bênçãos do Senhor sobre cada um deles, ó Pai, que possam, ó Deus, em meio de tudo, ver a Tua bondade, a Tua graça e amor, ó Pai. Oramos para que não falte o sustento e o cuidado do Senhor sobre eles, ó Deus, em nome de Jesus. Oramos também pelo Wagner Caputo, Senhor, que se encontra no CTI nesse momento, Deus, e pedimos, ó Deus, vai de encontro a ele nesse instante. Tu és o Deus da cura. Tu és o Deus da transformação, Tu és o Deus que muda todas as questões em nossas vidas, ó Pai. Por isso te pedimos, entra com a boa providência do Senhor, ó Deus, em nome dos adolescentes, porque os adolescentes precisam dos pais. Tragam seus filhos. Vamos nos comprometer com o ensino, com o crescimento dos nossos filhos. Amém? Meus irmãos, Salmo 1, os versos de 1-6, a palavra de Deus nos diz: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela sua palavra, obrigado pelo tempo que nós temos, obrigado pelo culto que entregamos a Ti essa manhã, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho pensado muito nesses dias, naquilo que nós temos vivido e como nós estamos sendo influenciados pelo mundo. O bombardeio de informações, a cada dia nós vemos uma nova moda, um novo movimento, uma nova filosofia, um novo pensamento surgindo no mundo e, consequentemente, parece que o meio cristão tem buscado uma maneira de se adequar à quantidade de questões e formas e informações que advêm do nosso meio. Recentemente, uma voz do nosso tempo, falando um pouquinho sobre identidade, ele vem nos dizer que a falta da identidade cristã no nosso tempo tem feito os nossos, principalmente adolescentes, crescer de uma maneira onde qualquer coisa que se fala
qualquer coisa que se aprende, qualquer coisa que vem até os nossos, isso é uma maneira de viver. E dentre as falas, o que eu achei muito interessante, a máxima que foi falado foi o seguinte, que o pensamento atual, né, por mais que existem muitos pontos ruins naquilo que advém do mundo, do secularismo para as nossas vidas, de muitos movimentos, sempre há algo de bom nestes que nós podemos pegar para nós e usar no meio cristão. A falta de um caráter cristão tem feito informações de fora adentrar na igreja de uma maneira tão grande na qual agora nós podemos usar aquilo que parece ser bom como algo cristão, quando na verdade não é. Como se a palavra de Deus dependesse de alguma atualização do tempo para que ela pudesse se tornar muito boa. O interessante, meus irmãos, é que ao observarmos tais questões, nós percebemos o quanto que essas informações, elas já estão permeadas no nosso meio de uma maneira tão grande, que nem sequer conseguimos diferir aquilo que de fato é cristão, daquilo que de fato não é. Nós estamos num tempo onde tantas filosofias têm adentrado no nosso meio, que a máxima de que o amor ele é muito bom, ele tem feito com que nós perdemos o amor verdadeiro, que é o amor de Deus. As lentes pelas quais o século tem lido a palavra de Deus, tem trazido para mim e para você qualquer coisa menos a verdade do alto. Quando nós paramos para observar essas questões, nós paramos para entender que tem surgido um pensamento doentio, esquizofrênico do mundo tentando ler a vida cristã como se fosse a máxima para as nossas vidas. Recentemente recebi um vídeo onde um pregador falava mais ou menos assim, a Bíblia, a diferença da Bíblia, do que a Bíblia diz e daquilo que Jesus diz, como se houvesse alguma diferença em algum momento. Em que agora nós podemos refutar o que a palavra de Deus diz e pegar somente aquilo que Cristo diz, como se fosse isso que Cristo estivesse fazendo. O tempo que nós estamos vivendo, a falta do caráter cristão, da vida cristã, enraizada, verdadeira, única, una em nossas vidas, tem gerado os cristãos doentes, tem gerado um pensamento doente. E nós estamos pegando esse pensamento enfermo e dito que isso é vida com Cristo. E dito que todos os tipos e formas de amores e bandeiras e pensamentos e filosofias são muito bem aceitas quando são faladas com muito amor, carinho e uma certa devoção no meio. É interessante porque nós deveríamos influenciar todas essas filosofias. O que acontece com o tempo é que agora nós somos influenciados. Aquilo que outrora a filosofia era conhecida como escrava da teologia, parece que os dias vêm passando e nós nos tornamos escravos de todas as filosofias na qual nós podemos adequar no meio cristão. Infelizmente o nosso tempo está assim. Infelizmente as leituras referentes à palavra de Deus têm sido esta. E quando nós olhamos para aquilo que o Salmo 1 nos diz, ele vai totalmente na contramão do pensamento atual. Quando nós olhamos para a verdade daquilo que o Salmo 1 está nos dizendo, em que ele aponta o caminho dos justos, diferentemente do caminho dos injustos, nós precisamos parar e olhar e repensar o caráter que tem sido injetado em nós, goela abaixo, com toda a força desse mundo. A verdade é que o caminho com Deus, ele independe das realidades que estão à nossa volta. A verdade é que caminhar com Cristo e viver a vida cristã, a vida com Deus, ela precisa ter um foco somente, que é o próprio Cristo. E não olhar para todas as coisas e achar que agora nós conseguimos pegar para nós alguma coisa de bom do meio. E dizer que isso agora se torna cristão, ou que isso parece com alguma coisa cristã. O tempo que nós vivemos, nós precisamos defender a nossa fé.
e viver a defesa da fé, da forma, da vida cristã nos nossos atos e não somente nas nossas palavras. Ah, mas se a gente olhar para a realidade do tempo, Cristo não precisa de pessoas defendendo, a vida cristã precisa. Porque cada dia que passa, a verdade de Deus tem sido disseminada de maneira errada. E cada momento que passa, nós colocamos e acrescentamos um monte de coisa naquilo que é a verdade de Deus e achamos que isso passa a ser uma nova verdade. É como se estivéssemos construindo o nosso próprio monstro, onde nós pegamos um pedaço aqui, um pedaço daqui, um pedaço acolá e colocamos um coração cristão no meio de tudo aquilo que não é de Cristo. Quando nós paramos para pensar nessa arte monstruosa que tem crescido no meio cristão, nós precisamos olhar para o Salmo 1 e entender que o caminho com Cristo ele é único. Que o caminho de Deus e a forma de caminhar com Deus é uma. A felicidade contida na vida do Salmo 1 é extremamente diferente da felicidade dos nossos dias. Eu quero te perguntar essa manhã, como que você tem caminhado com Deus? Será que você tem colocado adjacentes na vida com Deus? Será que você tem aceitado realidades não cristãs e achado que isso é bom? Ou que uma nova interpretação de coisas velhas faz bem? Eu te convido a olhar para esse salmo nesse momento, a ver a realidade daquilo que o salmista quer nos trazer. E como tema para a nossa manhã, caminhando com Deus, eu te desafio a ter um olhar cristão para a sua caminhada e nesse primeiro momento você fazer um balanço se de fato você tem vivido com Deus verdadeiramente ou todas as coisas que estão à volta têm formado o seu pensamento cristão. É interessante, meus irmãos, que a ideia de felicidade contida no Salmo, a ideia de realização com o termo bem-aventurança, que é uma felicidade completa, que não precisa de mais nada, ela difere da felicidade do tempo, da satisfação do nosso momento, da satisfação dos nossos dias, de uma realização sem fim, que ela é encontrada e apaziguada somente na vida com Deus. Eu quero fazer algumas considerações a respeito dessa caminhada, dessa vida com Deus, de caminhar com Deus. E a primeira delas é que caminhar com Deus exige de nós uma postura diferente do mundo. E o versículo 1 e 2 vai dizer assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A alegria contida no caminhar com Deus está voltada para o cristão que não trilha o caminho do mundo. É simples, direto e verdadeiro. Para isso o salmista usa de 3 termos negativos. Feliz é aquele que não anda, que não se detém e que não se assenta com os ímpios. Feliz é aquele que trilha o seu caminho diante do Senhor. A ênfase do cristão que verdadeiramente caminha com Deus não está no mundo, e sim no Senhor. O teólogo vai dizer a seguinte questão. Hermann vai dizer assim: eles não olham para os ímpios como fonte de sabedoria. A sua vereda, o seu caminho, não é aquela transitada por pecadores. A sua companhia não é com aqueles que motejam de Deus ou que vivem satisfeitos e são arrogantes. É aí que está a questão. O que temos vivido no nosso dia é o contrário. O que temos buscado no nosso tempo é o contrário. A ideia do poema hebraico, que ele vai construir uma caminhada, precisa estar certa nos nossos corações. Quão feliz, completamente feliz é aquele que não anda, que é aquele que não se assenta, que é aquele que não se acomoda no tempo presente. Feliz é aquele, completamente satisfeito, é aquele que anda conforme a vontade de Deus. E quando nós olhamos para a realidade dos nossos dias, parece que absolutamente tudo que está lá fora, que não provém de Cristo, é completamente melhor.
E a realidade de Jesus não é tão boa assim. Mas caminhar com Deus exige de mim e de você uma trajetória completamente contrária da realidade do mundo, da realidade secular. O salmista, ele nos coloca num caminho no qual feliz é aquele que não anda no conselho, que não se detém no caminho e que nem se assenta. Eu quero que você pare e pense comigo por um momento aquilo que o salmista está fazendo. Ele está mostrando uma pessoa que está no seu caminho, que agora ela pega um outro caminho, ela escuta aquilo que é dito e ela concorda ao se assentar na roda daqueles que se escarnecem contra o próprio Deus. Como que daí pode sair algo bom para mim e para você? Como que caminhar com Deus depende de pensamentos, formas, ideias e vidas que não diz respeito àquilo que a palavra de Deus diz? Nós poderíamos listar N situações que nós conhecemos e sabemos que o mundo faz, que nós estamos cansados de ver e ouvir, que falamos todo santo domingo. Mas sabe o que eu acho interessante do nosso tempo? O caminho dos pecadores que nós ouvimos e nós apoiamos e nós assentamos com eles. Não são somente nas bandeiras e filosofias, mas é na secularização. É do não aceitar a palavra de Deus conforme ela é. É de não viver aquilo que a palavra de Deus diz como devemos viver. É de pegar a palavra de Deus e retorcê-la e distorcê-la até chegar naquilo que é bom para mim. E não naquilo que a palavra de Deus diz ser bom. É nesse ponto que eu acho interessante o salmista dizer que feliz é aquele que não anda como os ímpios. E ele usa uma outra expressão inicial, verso 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Sabe o que é interessante da lei do Senhor? Não é um conjunto de regras que vai mostrar para mim e para você que estamos errados e que Deus vai apontar o dedo na gente. Mas é o conjunto de vida que vai apontar para mim e para você o caminho que nós devemos pegar. E assim como o salmista vai dizer no Salmo 119, eu tenho prazer na sua lei. Nós somos chamados para ter prazer no Senhor. E ter prazer no Senhor é ter intimidade, é ter vida, é caminhar, é ter vivência com a realidade da palavra de Deus. E nós estamos vivendo num tempo em que a grande quantidade de informações exige de mim e de você. Mente contrária, absolutamente contrária da realidade do mundo. Os nada a ver da vida vai fazendo com que minam a verdade de Deus em nós. Como que você tem caminhado nesse tempo? Embora pareça ser pesado a caminhada com Deus e é impossível de vivê-la sem Deus, o salmista vai dizer para a gente que caminhar com Deus evidencia também os frutos da caminhada. O verso 13 ele vai dizer, ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o fruto e cuja folhagem não murcha e tudo o que ele faz será bem sucedido. Aquele que é feliz por não andar conforme o mundo, que pelo contrário ele vive, ele busca a vida com Deus. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas que no seu devido tempo dá fruto e as suas folhagens não murcha, e tudo que ele faz, ele é abençoado, ele é aprovado por Deus. Pergunta, como que é uma árvore plantada na beira do rio? Ela é linda. As suas folhas são verdes. Pode estar maior sequidão que ela está linda. Pode bater maior vento, acontecer o que for, ela permanece. Ser plantado junto ao ribeiro, ser plantado junto à palavra de Deus, faz com que em dias difíceis, corridos de exaustão, de perseguição contra essa verdade, nós permanecemos fiéis. Faz com que os frutos da caminhada apareçam. E nós estamos vivendo num tempo onde isso parece que está longe da gente.
Ser plantado junto das correntes é fazer com que cada coisa que nos aconteça reflita em glória aquele que nos plantou. Caminhar com Cristo e viver conforme a sua palavra, não pegando nenhuma ideia do mundo, não pegando nenhuma ideia, seja ela política ou o que for, vai mostrar frutos dentro do nosso lar, vai mostrar frutos dentro do nosso casamento, vai mostrar frutos no nosso trabalho, porque juntos do Senhor nós somos supridos do verdadeiro alimento, que de fato nos sacia. Pelo contrário, Ele medita na lei do Senhor dia e noite, nos alimenta de uma maneira tão grande que nós não precisamos de outras águas e nem de outras. A pergunta que fica no meu coração e que eu transbordo aos meus irmãos é justamente essa: onde nós estamos bebendo, do que nós estamos comendo, quais são os frutos que nós estamos evidenciando? Cristo? Ou nós estamos pegando toda e qualquer ideia do mundo e fazendo disso a nossa voz, a nossa forma de viver? Se eu quero demonstrar frutos da caminhada com Jesus, eu preciso mergulhar unicamente nele e somente nele. Eu não posso olhar para as outras coisas e achar que essa é minha forma de viver. Quando nós somos plantados junto àquelas correntes de águas, o salmista não fala somente que nós daremos frutos, que as nossas folhas serão verdes, mas diz que nós seremos bem-sucedidos conforme o Senhor. E ser bem-sucedidos conforme o Senhor é diferente de ser bem-sucedido conforme o mundo. Bem-sucedido conforme o mundo, muitas vezes são somente as realizações que queremos que nos faz viver bem. A realização no Senhor é quanto mais eu conheço, eu vivo para Ele, sou satisfeito nele. Eu sou bem-sucedido por viver nele e para Ele. Os frutos da caminhada, eles vão por aí. Eles vão por este caminho. Sabe o que eu acho interessante desse salmo? Que todas as vezes que eu medito nele, eu fico pensativo, eu volto, eu olho de novo. É que o Senhor nos mostra o caminho do justo, mas Ele também nos mostra o destino dos ímpios. O Senhor, quando Ele resolve tratar os seus, Ele nunca mostra um lado da coisa somente, mas Ele mostra a realidade daquilo que é. Caminhar com Deus revela o destino dos ímpios. E os versículos de 4 a 6 diz assim: os ímpios não são assim, não são como as árvores plantadas junto às correntes do ribeiro. São, porém, como palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O interessante é o sentido das palavras. Os ímpios não são assim. Os ímpios não são como árvores plantadas. Os ímpios, aqueles que vivem fora da palavra do Senhor, não são como aqueles que são bem-sucedidos no Senhor. Os ímpios, aqueles que não vivem plantados junto à corrente de águas, não têm as suas folhas verdes. Pelo contrário, eles são chamados de palhas secas. Como é que é uma folha seca no vento? Ora ela vai para um lado, ora ela vai para o outro, ora ela sobe, ora ela desce, ela não tem paradeiro. Sabe aquela ideia do caráter cristão que delineia a forma de viver? Aqueles que não têm Cristo, eles são levados por qualquer corrente para qualquer lugar. Aí nós vemos uma quantidade de imposições de pensamentos que só vai chegar ao único fim, a morte. Você sabe o que eu acho interessante daquilo que Deus faz quando o homem não reconhece a grandeza de Deus e não dá glória ao Senhor? Deus nos entrega justamente a disposição do coração. E ser entregue aos nossos corações, às nossas vontades, nos faz como que palhas secas, correndo atrás de qualquer coisa, de qualquer vento que gostamos.
Acho que eu já falei aqui, não me recordo, mas me lembro de uma conversa descontraída, um amigo perguntar para o outro assim, vem cá, se você fosse fazer tudo o que você deseja fazer. O outro virou e falou assim, rapaz, eu estava morto. Se eu fosse fazer tudo que eu desejo, eu ia morrer. Quando nós vivemos como palhas secas ao vento, quando nós vivemos entregue às filosofias, desejos e vontades do tempo, a nossa forma final é morte. É por isso que nós precisamos diariamente excluir o padrão secular. Em todas as áreas, casamento, namoro, vida, trabalho, vivência. E pedir para que Cristo construa em nós aquele caráter que advém dele. Porque o final dos ímpios é a morte. E os versículos vão justamente dizer que os ímpios não prevalecerão, e nem os pecadores permanecerão na congregação dos justos. A congregação dos justificados por Cristo é justamente daqueles que olharam para a realidade do seu coração e agora eleitos em Jesus e entenderam que todo e qualquer pensamento do tempo é contrário à realidade de Deus e todos eles devem ser excluídos da nossa forma de viver. E agora defendendo a nossa fé, olhando para Cristo, não nos assentando em nenhum tipo de roda contrária do Senhor, não apoiando e nos acomodando em inverdades, somos convocados a caminhar conforme a verdade de Deus. A comunidade dos perdoados, pecadores que se perdoam, ela caminha conforme o perdoador. E não conforme os desejos contrários dos nossos corações. Qual é o caráter que você deseja formar para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, para os seus? Caminhar com Deus exige de nós uma postura contrária do mundo, evidencia os frutos da caminhada, revela o destino dos ímpios. Eu te convido a viver e a buscar uma vida contrária do mundo, vendo os frutos de Deus em sua vida. Amém? Vamos orar. Jesus, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Nós louvamos o Teu nome pela sua bondade e graça, nós louvamos o Teu nome pelo seu sustento, Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós e não tem faltado, Senhor, em nossas vidas o refresco, o cuidado do alto em nós. A minha oração, ó Deus, é para que a Tua palavra permaneça em nossos corações e que a realidade do Seu reino seja estabelecida em nós de tal maneira que o nosso caminho seja único, o Senhor. Obrigado por ser o caminho, a verdade e a vida. Obrigado por ser o nosso Deus. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos receber a bênção. E agora, meus irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que as consolações do Espírito sejam sobre todos, desde agora e até aquele dia que... Amém. Vamos na paz do Senhor. Que tempo mais prazeroso tivemos na presença de Deus, não é verdade? Meu desejo é que você se sinta abençoado, você e sua família. Aliás, por falar em família, eu quero te lançar um desafio esta semana. E meu desafio para você é que você possa orar pelos seus, que você possa ter um momento abençoador com a sua família, que você possa ver na mesa, em momentos de descontração, o quanto que Deus é bondoso e o quanto que a sua família reflete a bondade do Senhor. Seja abençoado pelos seus e abençoe aqueles que estão à sua volta. Esse é meu desejo para você. Deus te abençoe. Fique com Deus.